Então vamos embora, vamos juntos, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral, porque se você gosta do meu trabalho e acha que ele tem relevância, eu conto com a sua participação também. Bom, ontem, depois do jogo, falei pra galera, ó, gente, esperar, vou assistir a coletiva do Fábio Carille e tal, pra entender o que ele pensou do jogo, o que ele viu e tudo, foi diferente do que a gente viu. Cara, assim, ele olha o copo meio cheio, eu vou olhar o copo meio vazio. É óbvio que cada um faz a leitura que quer. A exceção de uma jogada ou outra pelo lado direito, que o Vasco até tentou mais do que pelo lado esquerdo, que estava mais congestionado, que é o forte do Vasco, e essa variação foi interessante no primeiro tempo, a partir dos 20, 25 minutos, porque até então o Vasco não conseguia, tinha uma enorme dificuldade de chegar ao ataque. Paulo Henrique, Jair, Ryan, triangulações do lado direito. Jogada ensaiada não vou nem mais cobrar, porque não tem. 20 jogos e nada. A culpa é toda do Carille? Essa começa a discussão. Não, a culpa não é toda do Carille. A culpa é de quem escolheu o Carille, a culpa é de quem também escolheu o elenco, a culpa é do elenco, todo mundo tem participação, tem culpa, né? Existem jogadores que caíram muito de rendimento, o Piton é um deles, por exemplo. Então, assim, como é que a gente pode olhar o cenário como um todo? Troca o Carille, manda ele embora, porque as convicções dele estão arrebentando com o Vasco. Sim e não. Como é que você consegue ter um meia no banco, não coloca para jogar? Aí você tira da tua cartola, você fala assim, pô, vou botar o Alex Teixeira para primeira substituição que eu vou fazer com o Adson. Um vindo de cirurgia de 6 meses e o outro que já não joga há muito tempo. Não pelo histórico dele, pela história dele, esquece. Pô, o Alex fez uma baita de uma carreira, mas o atual momento ou o momento bem recente, não tem como justificar você precisando de meia de criação, tendo Zucarello e Garré no banco, botou o Alex Teixeira, o Garré nem entrou. O Zucarello foi entrar aos 46 do segundo tempo. Que, aliás, ele estava com 3 substituições até 46 do segundo tempo, quando o Cocão e Zucarello entraram. Mas esse é apenas mais um exemplo de como o time, nas mãos do Fábio Carille, não desempenha. Aí vem uma outra pergunta. Mas esse time desempenhará melhor na mão de outro treinador? Se ele apresentar as ideias pobres de futebol que o Vasco vem apresentando, também não. O elenco tem a sua limitação? Tem. Mas não tem variação. É óbvio que ele olha para o banco e não enxerga algumas opções. Culpa de quem contratou. Pedrinho, Felipe, Marcelo Santana e o departamento de scout. Ontem, durante a transmissão, a gente estava fazendo até um exercício durante o jogo, na balança de contratações da gestão do presidente Pedrinho à frente da SAF, se foi uma gestão mais vitoriosa ou não. Eu não consigo enxergar essa vitória, não como gestão, ambiente, SAF, contratações, escolhas. O Lloyd nem no banco ficou. E tecnicamente é muito fraco. O Jean David estava no banco, também não vai, fraco. O Emerson Rodrigues foi embora, fraco. O Garré, eu não vi na posição dele até agora. Nuno, boa contratação. Lucas Oliveira, a base tem que oferecer um igual. Não faz por merecer uma contratação. Maurício Lemos não consegue ter sequência. Agora é fratura na costela. Cada hora é um problema. Quem mais? O Maxime, eu não sei por que não teve sequência no Vasco. Devia treinar muito mal no Vasco, né? Coutinho, todo mundo faria a contratação. Então esse não tem nem o que falar. Alex Teixeira e Souza. Acho que não esqueci ninguém, né? Talvez tenha passado batido. Lucas Freitas, bom zagueiro. Uma boa composição de elenco. Mas hoje ele é titular.
O time do Vasco tem opções que dão pouca variação para o Fábio Carille, que amanhã pode ser o Fernando Diniz, o Oswaldo de Oliveira, o Jorginho, qualquer que seja o nome. Mas assim, as poucas opções, ele precisa saber tirar mais. O repertório é muito ruim do Vasco. Não há uma jogada ensaiada. Você já parou para pensar nisso, torcedor? Uma cobrança de falta? Poucas vezes você enxerga, quando a jogada é construída pelo lado direito, o atacante do lado esquerdo, Nuno, Ryan, se estiver por lá, entrar na área. Ontem, em alguns momentos, eles entraram. Os meias, quando jogam, pouco pisam na área. Nós estamos com pobres ideias. Um time do Vasco que agora vai encarar uma sequência bem difícil. Já tinha chamado a atenção. Cruzeiro, Operário, Palmeiras, tudo jogo fora. Puerto Cabello, Vitória e o Lanús. E aí? Vai priorizar alguma competição? Tem elenco para brigar nas três? Não. Prioriza qual competição? Campeonato Brasileiro. E qual Copa? Do Brasil. Na minha avaliação. Por quê? Se tivesse tido a competência de manter o 3-1 contra o Melgar e ontem vencido o Lanús por um mísero 0, você podia até, nessas duas próximas viagens, poupar. Não pode. A não ser que você abra a mão. Você pouparia porque já estaria engatilhada a classificação. Agora, ou você joga para classificar ou abre mão da competição. Você não vai se dar ao luxo de poupar alguns jogadores. Se você poupar, é para abrir mão do jogo. Como foi contra o Corinthians, que ele abriu mão tirando 8. Mas e aí? A pergunta que eu faço para fechar para você, torcedor. Será que o presidente Pedrinho, Felipe, diretor de futebol, estão satisfeitos com esse desempenho do Vasco? Você viu aí passando várias vezes, né? Muito obrigado. Carille ontem, logo após a partida, foi mais uma vez correndo para o vestiário com a torcida vaiando e o ofendendo. Na entrevista coletiva, ele foi indagado sobre esse tema. Eu vou rebater o que ele disse, mas antes, ouça o Carille aí. Começando pelas vaias, xingo. Isso aí aconteceu com a gente ganhando, eu não poderia esperar nada de diferente com empate ou derrota em casa. Não tem nada de diferente, não tem nada de absurdo, normal. Se com vitórias aconteceu isso, imagina você não ganhando dentro de casa. Carille, você precisa entender que as vaias que você recebeu quando o Vasco ganhou foi por conta do time estar produzindo muito pouco, pelo fato do time jogar mal. A torcida do Vasco quer e merece ver o time jogando bem. Jogar bem, torcedor, te aproxima da vitória. Essa história de que é melhor jogar mal e vencer do que jogar bem e perder é pura ilusão. Se você jogar bem 10 partidas, você vai perder no máximo 2. Se você jogar mal 10 partidas, você vai vencer no máximo 2. Então você precisa se preparar e você precisa jogar bem. Isso te aproxima da vitória. O time do Vasco, com o Carille, está muito claro que atingiu o topo. Ontem, por exemplo, ele não conseguiu fazer 5 alterações. Ele não conseguiu construir na cabeça dele possibilidades, utilizando o banco de reservas, para poder mexer na equipe. Uma vergonha total. Fábio Carille, na entrevista coletiva, e eu preciso te mostrar, falou sobre temas importantes, como, por exemplo, a recuperação do David, a situação do Adson, o Verratti, que não sai de campo. Uma hora o Vasco não terá o Verratti. Tem soluções para isso? Carille falou. E também sobre Felipe Coutinho e Nuno Moreira, tecnicamente os melhores jogadores, mas que não conseguem jogar 90 minutos. Ouça aí o que disse o Fábio Carille sobre essas 4 questões. David, nós estamos
em abril. David, se eu não me engano, acho que para junho começa a treinar com a gente. Então penso que é para depois da parada do Mundial, né? A gente joga dia 12 de junho, depois 12 de julho, se eu não me engano. Acho que é aí. Acho que nessa pré-temporada que vai ter no meio do ano aí, ele já vai estar treinando com a gente, vai estar à disposição. Antes disso eu não vejo. Então, o Adson depende muito do que ele sente, né? É uma contusão que ela é muito chata. Paulinho está passando por isso no Palmeiras, né? Muito parecida essa contusão. Então vai depender muito dele. Então quando ele estiver sem dor, ele tem que ir para o campo e tem que trabalhar. E já tem melhorado. Antes ele fazia um treino e tinha que ficar muitas vezes 2 dias fora. Hoje não, muitas vezes para um dia, no outro dia se sente melhor. Ele tem que estar crescendo em relação a isso. E é muito difícil de controlar. Não dá para te dizer minutagem, minutos, isso e aquilo. Só sei que vai ser importante para ele mesmo quando ele tiver a disposição de fazer bastante treino, até para que ele tenha uma condição melhor de jogo, né? Então, não consigo te dizer. Não consigo te dizer. Vai muito dele. Então, está tendo reuniões sobre isso com o departamento médico dele, com a gente, para a gente entender. Então, tem dia que ele tem muita dor, tem dia que não tem dor nenhuma e a gente aproveita para que ele trabalhe. Vai ter que passar por esse processo e a gente vai ter que ter paciência para ter ele 100%. Mas ele vai ter que passar por esse processo. A gente pode fazer ali sim um 4-2-4 com 2 jogadores de mobilidade, que eu já joguei assim em alguns momentos da minha carreira. Eu sei que o Verratti hoje sentiu cansaço por essa sequência e tudo mais, mas aí você fica pensando na bola aérea ofensiva, na bola aérea defensiva, que a gente sabia que o time do Lanús era muito forte nessa bola e a gente sabe da importância dele. Então tirar ele e Ryan assim, num jogo seria muito difícil, porque a gente tem que ter esses cuidados. Né? Mas a gente tem alternativas aí de ou ser o Ryan, um jogador mais de força ali de 9, ou ser o Alex, um cara que flutua mais. Só que aí a gente precisa ter bola para que entre no campo ofensivo e não ficar com bola aérea, porque o Alex não é para isso. A gente tem algumas alternativas sim, mas hoje o Verratti é o titular, tem respostas aí, acho que são 21 jogos, 16 gols, 14 gols, não sei, puta do número, não dá para pensar no Vasco hoje sem o Verratti em campo, né? Então, todo mundo está muito satisfeito com ele, com os números dele, com o perfil assim, positivo que ele tem. Né? Mas se acaso ele ficar fora, a gente já pensa em outras alternativas e vem trabalhando em outras alternativas se acaso ele não tiver. Fisicamente não consegue trabalhar nada, né? Repouso e jogo. Repouso e jogo. Sabemos que o cansaço de uma partida bate 48 horas depois, então o jogo de sábado bateu ontem, onde eu tive que ir para campo ali fazer algumas coisas. Hoje que está enchendo o tanque, já vem outro jogo puxado novamente. Então agora vamos ter uma pausa, né? 4 dias aí para o jogo do Cruzeiro, isso vai ser muito importante para recuperar, para treinar, e depois 3 dias para o jogo do Operário. Isso nesse momento é maravilhoso para nós, maravilhoso, porque muitos jogos aí foram 2 dias, né? Jogamos sábado, domingo, segunda para jogar terça. Aconteceu isso também na primeira semana, foi Santos, quarta na altitude e Corinthians no sábado. Então não tem que treinar, não tem parte física, é recuperar, jogar e fazer com que esses caras vão ganhando condição nos jogos. De vez em quando pode tirar um ou outro, né? Esse trabalho com o Coutinho vai existir principalmente. O Nuno é um cara que não tem histórico de lesão, né? Então já dá para ter uma sequência maior com ele, esperando o dia a dia, o jogo a jogo, para saber a resposta deles. Tá muito claro, torcedor, que esse time do Vasco ele não vai evoluir com o Fábio Carille. É esse Vasco aí, atingiu o topo com o atual treinador. Você acha que esse time do Vasco é bom o suficiente para evoluir mais? Se você considera que sim, eu considero, tem que trocar o treinador. Do jeito que tá, vamos sofrer até o final do ano. De que maneira? Jogando sempre mal, uma outra partida boa que pode levar o Vasco à vitória. Jogando mal, empatando, às vezes vencendo, mas na maioria perdendo, empatando, criando poucas oportunidades. Isso está muito claro. E esse tipo de comportamento vai levar o Vasco aonde? A cair precocemente na Copa Sul-Americana. O Vasco não vai avançar a uma semifinal de Copa do Brasil ou até uma fase quartas de final, dependendo dos confrontos na Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro, o Vasco vai lutar para não cair. Está muito claro. A não ser que troque o treinador e que faça uma boa janela no... A Cruz Maltina busca reforçar o elenco visando a sequência da temporada e vê no jogador uma peça importante para aumentar a competitividade do setor ofensivo. Vitor Sá, de 30 anos,
tem se destacado pela velocidade e habilidade pelas pontas, características que agradam a comissão técnica liderada por Fábio Carille. As conversas entre os clubes estariam em estágio inicial, mas há otimismo quanto a um desfecho positivo nos próximos dias. O atleta, que já atuou no futebol alemão e nos Emirados Árabes antes de chegar ao FC Krasnodar, tem contrato vigente até o final do ano, o que pode facilitar uma negociação envolvendo compensação financeira ou troca de jogadores. A torcida vascaína aguarda com expectativa a conclusão do negócio, que pode ser anunciado ainda nesta semana. Caso a contratação se concretize, Vitor Sá será o segundo reforço do clube nesta janela de transferências.